Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea-CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea-CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí, para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos Profissionais do CREA. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conecta Engenharia, no nosso episódio 3. E para você que está conosco, seja muito bem-vindo sempre pelas nossas redes sociais da Cena, tudo aí para você saber a informação sobre engenharia, tudo nessa área magnífica do ser humano. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que conhece muito da área de meio ambiente, uma área que está muito em voga diante de todos os cenários no mundo, toda a tecnologia, tudo aquilo que engloba a tecnologia, o meio ambiente está inserido. E eu estou com ele, Carlos Alexandre, ou, para quem conhece, o Bandola, secretário municipal de meio ambiente e agricultura, né? É isso, né? Agricultura Seja bem-vindo. e meio ambiente. Agricultura e meio ambiente. Obrigado, Carlinho. Vamos chamar por Carlinhos, que eu conheço você há muito tempo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E é isso, Henrique. Eu que lhe agradeço aí a oportunidade, o convite, lhe parabenizo pelo jornalismo que você sempre faz. Obrigado. E agradecer aqui a equipe, do podcast Conecta Engenharia. É um prazer estar aqui e espero contribuir com vocês. Com certeza vai contribuir. Precisamos muito da sua dedicação. Virar um pouquinho aqui assim. Isso, Geraldo. Aí, garoto. Beleza. Ô, Carlinhos, cara, sempre... A gente olha para... eu estava falando com o Leandro no outro episódio. A gente tem pessoas aqui na cidade, a gente olha e fala assim, ele é o da profissão tal, ele é o cara especialista em tal. Você é o cara que a gente conhece aqui na cidade sobre meio ambiente. Para quem não é da cidade, o Carlinhos sempre trabalhou nessa área e sempre foi um cara muito assíduo do meio ambiente. E eu quero saber de você, cara. Tem o desenvolvimento urbano, a possibilidade de desenvolvimento social respeitando o meio ambiente. É possível isso? É possível, Henrique. Além de ser possível, é de extrema necessidade que a visão das cidades, dos estados e até hoje do nosso país acompanhe essa evolução. Hoje o mecanismo de sustentabilidade faz parte em todas as áreas que a gente possa imaginar, desde um processo de compras até o processo de um planejamento para a construção de algo. Então, é muito relevante e necessário que essa palavra sustentabilidade ou o próprio desenvolvimento sustentável faça parte de cada área e de cada ligação, principalmente da engenharia, aonde nós podemos colocar como exemplo a questão da própria arborização urbana. Quando nós temos hoje a construção de um imóvel, seja ele residencial, comercial, industrial, esse respeito faz parte para que tenha um equilíbrio ambiental. Então, a engenharia se torna premissa como um carro-chefe
pensando na sustentabilidade não só do presente momento, mas sim das futuras gerações e como isso vai ser desenvolvido no decorrer do tempo. E é interessante, Carlinhos, que nós conversamos eu com o Leandro Zanelato no outro episódio, não é construir por construir. Tem uma questão, você vai arborizar uma região, aquela região tem que ter uma praça, tem que ter um local para lazer e tal. Você vai plantar uma árvore em frente à sua casa, ela tem que respeitar várias regras. Não é somente assim, a Deus dará. Isso é engenharia com o planejamento urbano e sustentável, a questão do meio ambiente, se conecta bem, né? E tem que estar conectado, né? Sim, com toda certeza. Como você relatou, a questão da arborização, o que interfere? Mobilidade urbana, a questão do próprio fluxo de vias, né? Que no caso seria o trânsito e o próprio calçamento. Nós temos a questão de rede elétrica, que dependendo do porte da árvore pode se tornar um problema no decorrer do tempo, que no caso caberia o plano de manejo adequado, né, para poda. Outro detalhe, muitas vezes a boa vontade de plantar uma árvore num calçamento pode interferir na questão do rachamento, né, da estrutura da própria calçada. Então, vamos dar um exemplo. Anteriormente, muitas pessoas, na boa intenção de plantar uma árvore em frente à sua casa, colocava qualquer tipo de espécie. Então, podendo ser nativa ou exótica. A gente colocava aquelas seringueiras gigantes, né? Em frente de casa. Um exemplo, seringueira. Hoje nós encontramos e temos problema com jaqueiras, com abacateiros. Verdade. O chapéu de praia, muito popular, aí, alguns conhecem como sete copas. Sim. Uma árvore muito importante, porém ela não traz aquele conforto adequado, vamos dizer assim, para o local do plantio. Então ela acaba trazendo problemas no decorrer do tempo. Então, chegando nessa fase, muitas vezes a árvore tem que ser erradicada, porque a gente não encontra um equilíbrio ambiental e social para ela. Então acaba se tornando um problema. Por isso, o plano de arborização urbana, que envolve muita engenharia, é de extrema necessidade encontrar esse equilíbrio. Então, com a mobilidade da rua, com o crescimento, né, do bairro, com o crescimento da cidade, com o tipo de segmento aonde você colocou essa espécie arbórea e assim por diante. Então, o planejamento com equilíbrio sustentável é uma das premissas que nós temos que pensar no dia de hoje. E é interessante isso, né, Carlinhos? Porque diante das mudanças climáticas no Brasil e no mundo, né, nós vemos assim, por exemplo, eu como repórter, eu tive a infelicidade de cobrir um acidente na cidade de Campinas, a queda de não sei se era uma figueira branca, não lembro, ali no bosque do Jequitibás, sobre um carro que matou um rapaz que estava indo ao trabalho. É isso, né? Grandes centros com essas árvores gigantescas que não se veem mais, né? Ainda bem, né? Por exemplo, no centro de Cosmópolis não se vê mais essas grandes árvores, né? Gigantescas. Pode ter uma ou outra tal, mas tem que ter essa conexão. Pensando no fluxo de veículos, vamos dizer assim, nos problemas que pode causar com a raiz da árvore, a queda de uma árvore dessa, o que vai ocasionar, né? Quantas casas serão atingidas, questão humana também, né? Uhum. Tudo isso tem que estar junto, né? E o plano diretor, o planejamento do setor público tem que estar assim também, né? Com certeza. Que nem o exemplo que você acabou de colocar, Henrique, o plano diretor é um dos segmentos prioritários para o crescimento organizado de uma cidade. Então, saber aonde eu posso plantar, qual tipo de espécie eu posso plantar e assim procurar, né, esses critérios mais adequados. Como você relatou, a questão das árvores de grande porte. Cosmópolis, infelizmente, tem pouca arborização com um porte já formado na área nossa urbana. Uhum. Encontramos em algumas praças, né, alguns lugares mais isolados. Mas se nós pensarmos hoje numa avenida que tenha um canteiro central, o correto seria plantar árvores de médio a grande porte, porém também mantendo um plano de manejo adequado. Ou seja, eu cuidar dessa árvore no tempo de vida dela. Então, o manuseio, né, o manejo da poda, a forma de eu equilibrar o solo, pensar se é uma árvore frutífera ou não, tudo isso aí acaba trazendo determinados impactos. A diferença de a gente ter árvores de grande porte é que a gente consegue um equilíbrio maior na parte do microclima, né, da oxigenação ali local, a permeabilidade da água no solo, porque nós temos um espaço mais livre, onde a própria água da chuva consegue infiltrar no solo, alimentar a planta e levar até para um lençol freático, né, que a gente consiga ter esse recurso hídrico mais sustentável.
Então, no caso, na questão da água, através da arborização urbana, ter qualidade de água e também quantidade de água. São coisas que caminham juntas. Então, é o que nós falamos, né? Ter um planejamento adequado, sustentável, para a gente saber o que nós podemos plantar naquele local e até pensar, né, na árvore de médio para grande porte, trazendo esses outros benefícios. Então, microclima, oxigenação, o ciclo hidrológico, né, onde a própria árvore absorve essa água e leva para o lençol freático e assim por diante. Além de fauna, flora, né, animais, né, a própria vegetação em si. Carlinhos, você falou dessa questão da trazer para o urbano. Cara, diante do crescimento urbano, industrial dos municípios, vamos trazer para Cosmópolis, como secretário, quais as soluções, os investimentos da engenharia para se planejar a sustentabilidade, por exemplo, drenagem de um local que vai receber uma grande empresa, a água chegar até essa grande empresa. O que acontece assim? Como deve ser feito a engenharia juntamente com sua área de atuação? Henrique, um dos pontos importantes é a gente cumprir todos os critérios legais das legislações já existentes. Um outro carro-chefe é o próprio plano diretor. Depois a gente vem em confronto com o planejamento urbano, que é a questão de uso e ocupação do solo, para saber o que de fato podemos colocar naquela região, naquele local. Então, por exemplo, eu não consigo hoje, na verdade, as cidades, trazer uma indústria para uma área urbana central. Porque, na verdade, nem o planejamento, nem a uso e ocupação do solo e o desconforto social e ambiental naquele local. Então, vamos pensar num distrito industrial, né? Se for iniciar ali com um planejamento sustentável. Carro-chefe, movimentação do solo, né? Para depois a gente entender também o que de fato dá para ser construído. Através disso... E aí que vocês se encontram. Isso. O engenheiro e a questão ambiental se encontram. Movimentação do solo, você pode fazer até tal ponto, senão isso já configura crime ambiental. É isso, né? Mais isso. Vamos num exemplo assim mais simplificado. Dentro de uma região que foi estabelecida no uso e ocupação do solo, uma área industrial. Uhum. Porém, naquele local ou tem uma reserva legal, que Sim. seria uma área de mata isolada, ou ter mesmo uma área de APP. Então, todo mundo, no seu processo produtivo industrial, necessita de água, mas não necessariamente que ele terá a outorga e autorização para captar água desse manancial. Ok. Outro impacto que pode ser gerado, né? A distância e respeito das áreas de APP, área de preservação permanente. Então, já se diz no nome que é permanente, não tem acesso e não deve ter nenhum tipo de construção, não pode ter nenhum tipo de ligação, de escoamento de água, né? Seja pluvial ou efluente, diretamente para esse corpo d'água. Então, tudo isso aí acaba gerando conflito no decorrer do tempo. É aquilo que a gente comentou, se não ocorrer o planejamento organizado, sustentável, o desequilíbrio ambiental vem com o tempo. E aí começa a gerar diversos problemas, não só econômico, mas ambiental, saúde pública, social e assim por diante. E você tem percebido, o Carlinhos, assim, o maior, vamos dizer assim, apoio da comunidade da engenharia nessa questão ambiental? Não, legal, ótimo, isso aqui é importante para o município e ter essa, vamos dizer, comungar da mesma ideia. Você está sentindo isso? Henrique, eu falo que teve melhoras, mas não é o suficiente, não é o necessário ainda que nós precisaríamos nesse momento. Então, muitas vezes, né, o crescimento de uma cidade, quando ela vai lá para um loteamento novo, se você não criar as estratégias permanentes, os critérios para que cada coisa aconteça no tempo de forma equilibrada, isso aí acaba trazendo as consequências. Então, a gente vê isso aí acontecendo, não vou citar só o município que nós estamos, mas a gente vê isso de modo geral, né? Então, um exemplo sem detalhar muito hoje, né, recebemos aí uma denúncia de uma construção irregular numa área de preservação ambiental. Então, é uma situação que a gente precisa correr antes que tenha moradia e se torne outros tipos de problema mais crônico. E aí vai para a questão social, tudo, né? Perfeito. E aí vai trazendo outros problemas como consequência. Então, muitas vezes eu falo que é um efeito dominó. Quando você começa a erguer as peças, você tem ali um planejamento adequado. Se você tem uma lacuna, essa peça cai e acaba derrubando todos os outros fatores também. Então, às vezes o positivo se torna negativo ou assim vice-versa. Entendi. É interessante falar sobre isso, porque a próxima pergunta é essa. Por exemplo,
o papel da engenharia. Como você enxerga o papel da engenharia? Tá certo que Cosmópolis, trazendo para Cosmópolis, nós não temos problemas com enchente em grande escala, né? Por exemplo, como São Paulo, até Campinas, né? Como você enxerga o papel da engenharia, o trabalho da engenharia nessa questão da sustentabilidade, da prevenção de enchentes, descarte irregular, né, que é muito comum, Cosmópolis também sofre com isso, ocupações inadequadas, como você disse agora. Qual que é o papel da engenharia nesse sentido para tentar prevenir todos esses problemas? Então, eu entendo assim, quando chega um determinado ponto do município, que ele vai evoluir para um novo bairro ou ter um crescimento, se ele não tiver o planejamento da engenharia, da arquitetura, do urbanismo, ele tem um crescimento desordenado. O crescimento desordenado vai impactar lá na questão do recurso hídrico, das águas pluviais, no descarte irregular, né, de resíduos, no próprio saneamento Sim. básico. Então, tudo isso acaba se tornando um problema. Então, a engenharia, a arquitetura, o urbanismo são peças-chave para que a gente encontre um equilíbrio ambiental e, a partir desse ponto, a gente tenha um futuro mais adequado, que a gente consiga trazer o equilíbrio, né, não só para as presentes, mas também para as futuras gerações, como é estabelecido no próprio artigo 225 da Constituição Federal. E outro detalhe importante também, só para deixar relatado, é o Estatuto das Cidades, né, que foi feito pelo governo federal no ano de 2001. É isso que eu ia perguntar. 2000 é novo, né? Vamos dizer assim, praticamente novo, Sim. né? Pensando num país de 500 anos, hein? Hoje a gente tem... o Brasil é rico em legislação, É. né? Só que a gente precisa ter mais aquele corpo de unir a equipe multidisciplinar, fazendo com que a gente consiga encaixar cada peça do quebra-cabeça e ele se torne promissor, né? Não se torne um problema no decorrer do tempo e no futuro. Então, a engenharia, né, a parte urbanística, a arquitetura, a parte ambiental, social, educacional, tem que estar centralizado. E a partir do momento que organizar esse planejamento, de fato começa a construção. Porque senão a gente começa uma casa do telhado para baixo. Sim. E com o decorrer do tempo o problema vai existir. E como que isso se influencia no poder público, Carlinhos? Essa proximidade dessas áreas todas. O que o poder público pode ajudar nisso? Não, dentro do município, o poder público é o carro-chefe, é o executivo e, por obrigação, ele tem esse papel fundamental de estruturar essas ações. Então, eu vejo assim que hoje uma prefeitura, de modo geral, ela precisa se organizar de uma forma melhor, né, envolvendo todos esses atores, né, desde a parte executiva, legislativa e a sociedade como um todo, procurando esse equilíbrio. Caso contrário, a gente encontra os problemas, como a gente pode relatar no nosso município Cosmópolis, que vem coisas de longas datas, que acaba repercutindo no dia de hoje, e também entre outras cidades. Então, esse planejamento ele precisa ser construído com as equipes multidisciplinares, com políticas públicas eficientes, embasando com legislações já existentes, como relatado aqui, né, o Estatuto da Cidade, e assim por diante. Se a gente não consolidar na base, né, o decorrer do tempo se torna problema. Ser. E a gente sofre com isso no nosso dia a dia. Parece que às vezes soa inofensivo lá no começo, né? Mas a hora que o problema chega, a conta chega junto, né? Chega junto. Que nem, por exemplo, o que preconiza, resumidamente, o Estatuto das Cidades? O desenvolvimento e o crescimento sustentável do município. A mobilidade urbana, o saneamento básico, são coisas que precisam se encaixar. Equidade social, que tem equilíbrio social dentro do município e não tenha disparidade entre a condição de vida, a classe social, né, dos moradores. Então, isso aí acaba interferindo muito. Vou falar como experiência que nós vivemos em Cosmópolis, sou nascido praticamente criado aqui, então a gente vive bastante Cosmópolis. Existem bairros hoje, na própria área central, que hoje não tem uma drenagem de água pluvial adequada, porque teve muitas pavimentações, lá no passado estabeleceram manilhas com determinado limite de vazão, o qual a cidade cresceu e já não suporta mais. Então, tudo isso aí acaba se tornando um problema para os dias de hoje. Então, tem bairros que a gente pode relatar que em períodos de precipitação alta, né, de chuva muito intensa, a gente consegue ver ruas sendo alagadas por falta desse mecanismo adequado. O que deve ser feito hoje? Uma reestruturação de engenharia, né, com equilíbrio ambiental e pensando no futuro do município.
Então, teria que fazer mobilidade urbana, pensar na infraestrutura, remanejamento de redes pluviais, questão de esgoto, né, do próprio saneamento e assim por diante. Cresceu de forma desordenada, então hoje teria que fazer uma correção. Não, correção, é importante. É importante relatar isso. Correção. Porém, como a cidade cresce muito, na questão. Pode tomar, fica à vontade, Carlinhos. Como a cidade cresce muito, número de habitantes, talvez aquela projeção, aquele projeto que foi feito lá no passado não se adequa mais. E agora tem que correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim, né? Por exemplo, você falou de enchente, cara. Hoje seria legal fazer uma parceria junto, com certeza a engenharia vai estar conectada para essa questão. Hoje nós vemos, é comum no Brasil as ruas serem pavimentadas de asfalto. A água da chuva ela não penetra no solo com asfalto. Tem outras formas de se penetrar para o lençol freático ser abastecido e para gerar menos impacto no caso de chuva, assim, dá, né, para fazer isso, né? Dá para ser feito, sim, que aí é a questão da drenagem urbana, né? Como você planeja, vamos se dizer assim, a vazão, a rede, né, que vai conduzir essa água e até mesmo a forma de você pensar na pavimentação das cidades. Hoje existe mecanismo que você consegue ter um asfaltamento que consegue até permeabilizar a água. Ele não é impermeável, ele consegue infiltrar. Mas aí cabe-se também, né, a questão das caixas e de galerias ser distribuída para um local adequado. Tá. Falando de Cosmópolis, por exemplo, nós temos hoje a represa conhecida aqui como a represa da usina Ster, né, ou a represa de abastecimento do rio Pirapitingui, que alimenta Cosmópolis como um todo. Hoje, a água pluvial poderia ser reaproveitada dessa forma, indo para o manancial, onde você não tenha ligações clandestinas, seja industrial ou residencial de esgoto ou de qualquer tipo de efluente, mas as águas das chuvas, se você escoa para uma bacia de acumulação, com o decorrer do tempo você consegue aproveitar ela para um tratamento e abastecer o município. Okay. Hoje, boa parte de Cosmópolis, como exemplo, não vai para a represa do rio Pirapitingui. Ele leva para o Ribeirão Três Barras. Cara, eu tinha essa percepção, Carlinhos. Eu não tenho do que eu vou falar aqui, eu não tinha embasamento nenhum, técnico nenhum. Pela geografia do município, dá para entender que a água ela não vai para a represa, né? Ela vai para o Ribeirão Três Barras pela gravidade, né? É isso mesmo, então não estava errado. Não, tá certo. Boa parte hoje dessa canalização, né, dessa rede de água pluvial praticamente, ela vai para um rio, que é o Ribeirão Três Barras, só que não passa pela bacia de acumulação do município. Ou seja, ele chega no Ribeirão, no Pirapitingui, porém já se entronca com o Jaguari. Com o Jaguari já é em outro município também, já quase, né? Não, é aqui mesmo. É aqui mesmo no município de Cosmópolis, então o Ribeirão Três Barras, ele... Vamos dizer assim, ele se encontra com o Pirapitingui lá no seu final, né, quase na sua jusante, aonde se encontra com o rio Jaguari. Então, praticamente, essa água acaba indo para o município de Limeira. A Limeira, né? Limeira. É o próximo município. Aí passa por Limeira, Americana, onde se encontra o rio Atibaia, e aí começa o rio Jaguari, o rio Piracicaba. Ô Carlinhos, e como que nós podemos mudar isso aí? Por exemplo, trazer engenharia para isso. Vamos trazer engenharia para isso. O que hoje nós conseguiríamos fazer no município de Cosmópolis para que a água... deve ser uma obra gigantesca para ser feita, né? Para que a água chegue até a represa do Pirapitingui. É possível ou não? Ou a geografia não permite isso? Olha, eu vejo algumas cidades trabalhando, né, fazendo grandes piscinões. Artur Nogueira foi o exemplo recente que inaugurou um piscinão, que era uma área onde tinha muito problema com alagamento. Que é o Jardim São Vicente, ali aquela região. Isso, né? lá mesmo. E assim, a gente poderia pensar numa questão da engenharia, trabalhar esse mecanismo como correção daquilo que foi feito no passado. Então, tendo grandes piscinões, de repente a canalização com o bombeamento dessa água e depois que tiver o acúmulo, pensar no tratamento. Então, são águas que poderiam voltar para nós aqui de uma maneira muito sustentável, pensando que não ocorre mais perca, e sim acúmulo, evitando que a gente vá lá no corpo d'água novamente e comece a captar mais. Então a gente já tem uma reserva independente, né? Nós acumulamos a água da chuva e ela não se perde, né, no local onde ela está sendo despejada, vamos dizer. E aí entra a engenharia, você falou dessa ligações clandestinas de esgoto na rede de água pluvial.
É pluvial mesmo, né? O É. correto termo, né? É água pluvial. Aí entra a questão da fiscalização. E o engenheiro está junto ali para que, poxa, nós não bebamos água, esgoto tratado, né? Mandando para a represa do Pirapitingui, por exemplo, a água tal, mas tem uma questão de ligações clandestinas. É ruim isso, né? Então tem que ter uma fiscalização em cima disso, né, Carlinhos? Sim. É, Eu vou relatar também aqui, por exemplo, né, e por experiência, algumas ligações que ocorreram em Cosmópolis. Isso já tem algum tempo e a gente sabe que em determinados bairros, por falta de fiscalização, os proprietários fizeram apenas uma rede. Então, essa rede da casa muitas vezes está interligado em um sistema único. Então, a água pluvial e o esgoto, ela se encontra e acaba indo para um corpo hídrico, para um Sim. corpo d'água, que é errado, né? Então, a grosso modo, hoje numa residência, você tem no mínimo duas ligações. A água da chuva do telhado, enfim, e a outra que seria o saneamento básico, né? Básico. A questão do próprio esgoto. Então, o esgoto passa por um sistema, um emissário-tronco, uma estação elevatória e um tratamento específico. Já a outra, como por exemplo, a própria água da chuva que vem com efeitos naturais, de intempéries, coisas do clima, do nosso tempo, que vai direto para um manancial. Manancial. Ô, Carlinhos, tudo isso que você está falando, aparentemente, pelo que eu estou entendendo, há possibilidade de fazer um planejamento sustentável. Mesmo que seja, como você falou, feitas várias correções, ainda é possível. Não pode largar a mão assim, falar, não é mais possível não, deixa do jeito que está e vamos viver do jeito que dá. É essa visão, Henrique, que nós precisamos moldar novamente, né? Quebrar aquele paradigma que muitas vezes o meio ambiente vem para confrontar o desenvolvimento de um município. Pelo contrário, ele deve procurar um equilíbrio para que a gente consiga ter sustentabilidade no decorrer do tempo. Então, que nem a gente relatou, não dá para pensar hoje na construção de uma empresa, sendo que eu não tenho tratamento de efluente desse processo industrial, da onde eu capto essa água, né? De repente aí eu tenho que ter uma outorga, uma autorização do próprio estado. Cosmópolis aqui nós temos vínculo, né, junto à CETESB e hoje também na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, onde está o SP Águas, né, o antigo DAEE. Ah, sim. Então, tinha uma nomenclatura, mudou, né, da EE para SP Águas. Hoje ele está diretamente na Secretaria do Meio Ambiente, Logística e Infraestrutura do Estado de São Paulo. E qualquer pessoa que vá utilizar, seja para uso residencial mesmo, ou até para o processo comercial industrial, ele precisa ter autorização dos órgãos competentes. Então, para nós hoje, em exemplo, seria o SP Águas, onde ele vai fazer uma análise do seu processo de uso, né, industrial, indiferente do qual seja, mas qual é a vazão que você precisa para você trabalhar no seu dia a dia. E aí pode ser deferido ou indeferido pelo Estado, aonde ele vai cobrar um equilíbrio ambiental. Exemplo, existem hoje mecanismos, né, tanto residencial quanto em empresas, que é a própria cisterna, onde você capta a água da chuva, faz um seu armazenamento e você consegue utilizar ela em algumas ações, né, em Sim. algumas demandas. Não dá para falar que eu vou utilizar de uma cisterna para o consumo humano, né, porque precisa de um tratamento mais específico. Mas eu posso usar para uma descarga, por exemplo. Uma descarga, a irrigação de uma planta, planta. lavagem do quintal, muitas vezes até a lavagem do veículo. Você já não capta mais a água de um manancial, que passou por um processo, muitas vezes, aí de captação, de tratamento, de bombeamento, reservatório, consome muita energia elétrica. Então, você consegue criar mecanismo hoje sustentável, onde você consegue ter esse equilíbrio. Então, um exemplo muito grosseiro de uma cisterna. Não, mas eu acho que é importante. E não é muito comum aqui no estado de São Paulo, né? Por conta, por exemplo, nós olharmos para o Nordeste, para captação de uso por conta da seca, né? De muitas regiões de alguns estados nordestinos. Mas, Carlinhos, o planejamento sustentável também entra na questão educacional. Eu estou dizendo isso porque você desenvolveu um tempo atrás e mantém esse trabalho do EDACO, né? Com as crianças da rede pública municipal de educação. É importante isso também, né? Que eles conheçam, porque, querendo ou não, algumas gerações passadas nossas, eu falo da gente porque nós temos quase a mesma idade aí,
Certo que eu tô melhor que você. Mas assim. Não, verdade, eu não vou negar, não. É. Financeiramente, Não, tá não, top. fisicamente. Mas assim, Carlinhos, não se via muito isso falado da questão ambiental, né? Agora se enxerga um pouquinho mais, né? A gente consegue ver um pouquinho mais. Faz parte do planejamento sustentável essa elaboração de políticas educacionais para as crianças entenderem o que é o meio ambiente? Com certeza, Henrique. Hoje a gente fala como educação ambiental. Né? Existe uma lei federal do ano de 99 que já começou a moldar a Política Nacional de Educação Ambiental. Através disso foi um mecanismo maior, né, acima do estado e do município, aonde cada um foi criando uma narrativa ou políticas públicas. É, Então, assim, é de extrema importância começar a trabalhar a mentalidade dos pequenos para que eles tenham essa evolução mais saudável, né? Uma evolução de um crescimento sustentável adequado. A revista Edaco, eu trouxe ela quando o prefeito me convidou para compor o time no ano de 2021. Nós chegamos na prefeitura aqui em Cosmópolis com a questão da pandemia. Sim. Então era um momento muito ímpar, né, do que nós estávamos vivendo. E aí a própria educação do município tinha essa dificuldade porque as aulas eram remotas. Então a ideia foi criar um mecanismo digital, virtual, que a gente pudesse alimentar os professores e eles teriam conteúdo a mais para desenvolver com os alunos em sala de aula. Então, por que EDACO? Vou até deixar aqui relatado, porque é o e-book digital ambiental de Cosmópolis. Como nós recebemos, né, algumas referências positivas da região de Cosmópolis pela elaboração do material EDACO, a gente acabou imprimindo versões. E hoje nós entregamos, além do virtual, fisicamente nas escolas. Estamos quase completando aí todos os alunos da rede pública de Cosmópolis e a intenção é promover educação ambiental. Mecanismos falando sobre recuperação de área degradada, a forma de você gerir um resíduo. Então, existem páginas da versão atual agora do EDACO, né, que saiu no final de 2025, falando sobre coleta seletiva. Né? Então, se a gente falar hoje de desenvolvimento sustentável da cidade como um todo, um dos carros-chefes que precisa ser feito é o gerenciamento de resíduo. Eu não posso mais pensar naquele sanito preto, onde eu coloco um copo plástico, coloco a minha latinha de milho, que é metal, eu coloco uma resma de papel ou uma própria revista, onde esse material vai para o aterro sanitário. Então, eu acumulo aterro, eu estou jogando dinheiro público fora, eu não tenho uma tratativa adequada para gerir esse tipo de resíduos. Então, a gente precisa criar esse mecanismo, principalmente com as crianças. Então, um exemplo da coleta seletiva, que nós estamos batendo muito também nessa tecla, e cabe, né, a condução, desde o pequeno até nós. Mas eu falo para você que trabalhar os pequenos não é difícil. Não é, né? Trabalhar nós é mais difícil. Porque nós já estamos acostumados a um estilo de vida, né? É muito habitual e rotineiro. Eu estou acostumado a fazer isso e hoje, na minha casa, eu não tenho outro recipiente para eu poder fazer o que é reciclável. Então, aproveito tudo e jogo em um só. Então, a gente ouve muito, né, esses argumentos hoje em dia. Sim. Nunca deu nada. Porém, o que vai acontecer daqui para frente? Então, é essa mudança de hábito, de cultura, de educação que nós precisamos fazer, principalmente com a faixa etária mais, como pode dizer, mais velha, né? Não a melhor idade, mas o público com uma mentalidade já formada. Então, um adolescente como exemplo. Né? Então, se nós sairmos na rua, você vê lá uma pessoa ou conduzindo um veículo que também não poderia tirar a mão do volante, comendo alguma coisa e jogando para fora. Ou às vezes a gente vê na própria rua com lixeira em alguns lugares, as pessoas comendo lá um salgado, jogando a embalagem na rua. Isso é muito cultural. E também se torna um exemplo muito negativo para quem está chegando agora. Então, essa moldagem, né, do EDACO é para o público infantil, educacional das escolas. Mas também não deixo de relatar aqui que a educação das pessoas mais velhas é primordial para termos mudança. Senão, o exemplo, né, acaba sendo contraditório também. E as crianças repassam. Né? Minha sobrinha chega falando lá em casa, ela que trouxe o EDACO lá em casa, e eu comecei a folhear e ela falava. Então, assim, eu acredito que a criança ela vai lá e prolifera aquela informação. Fiquei sabendo e tal. E é meio lúdico, é um meio lúdico
de trazer essa informação para a criança, né? Até um ponto importante, Henrique, para relatar, nós estávamos trabalhando muito com a resolução do CONAMA, onde estabelece cores padrão para cada tipo de resíduo. Por exemplo, o papel na cor azul. Mas imagine você na sua casa hoje, onde você tem um sanito preto, que é o mais popular para fazer o descarte do resíduo, pensando na reciclagem. Imagine você colocar no mínimo mais 4 tambores com cores específicas para segregar. É muito bonito no papel, mas é muito difícil a gente trazer isso para o dia a dia. Em Cosmópolis, até falando do EDACO, que é uma revista de educação ambiental, nós colocamos apenas 3 segmentos. Então, nós temos lá o sanito preto como referência para o descarte de aterro, seguindo a mesma programação normal que todo mundo está habituado, que é a coleta de lixo domiciliar porta a porta. A segregação, no caso, não misturar o que é reciclável com esse tipo de material que vai para o aterro. Mas pega um outro tipo de sanito, qualquer outra cor, orientamos até o saco de ração do seu animal, de cachorro, que você tem, já distingue, faz a distinção do preto. E aí a gente pode colocar todo o material reciclável dentro. E aí a segregação acaba acontecendo na própria cooperativa. E a parte orgânica lá a gente fala na mentalidade ou na possibilidade de trabalhar a compostagem. Então eu dou exemplo na minha casa hoje. Hoje eu descarto pouquíssimas coisas de matéria orgânica para o aterro. Eu tenho 4 vasos grandes, onde eu coloquei minhoca, coloquei terra, serragem e todas as cascas das verduras, dos legumes, das frutas, vai para esse local. Então eu mantenho ali um equilíbrio, diminuo o resíduo que eu descarto. Hoje a prefeitura, no caso que faz a coleta, envolve-se coleta, transporte e destinação final. Então hoje paga-se esses 3 tipos de serviço. Se a gente diminui volume, diminui peso, a gente diminui o que se paga no aterro. E também pensando, né, no tempo de vida útil de cada aterro. Quanto mais material descartado, menos tempo de vida eu tenho. E você falando dessa questão muito mais sustentável, é possível que seja feita, sejam novos empreendimentos, obras públicas, sejam pensados dessa forma mais sustentável? Pensando nessa questão de coleta de resíduo, da destinação do lixo, da coleta do esgoto, da rede de água pluvial. É possível, Carlinhos? Dá para fazer isso? Dá para fazer. Ou a gente tem entraves aí que vai burocratizar tudo isso? Entrave sempre vai surgir, mas precisa começar de certa forma. Então, mesmo tendo... Urgente. Urgente, para ontem. Né? Eu falo que a mudança climática é o primeiro termômetro que a sociedade está vivendo. Então, a gente vê catástrofes ambientais. Uma que nós vivemos aqui foi no Rio Grande do Sul, se eu não estiver enganado, no ano de 2023, onde teve grandes alagamentos, onde teve problemas social, ambiental, né, comercial, que era muito forte. Por exemplo, agricultura e pecuária. Hoje, o solo que passou por aquelas áreas de enchente, ele já não tem mais tantos nutrientes para manter aquele tipo de agricultura, aquele tipo de lavoura. O que pode ser feito? Se você não tiver um equilíbrio hoje mais sustentável, orgânico, entra-se com produtos químicos, agrotóxico, defensivo, é o que também prejudica muito a saúde pública. Então, se a gente falar hoje na mudança climática, né, a modo geral, esse impacto chega já nas nossas vidas. Exemplo já relatado, né, pela ONU, no ano de 2026, o El Niño que está vindo para cá. Então, a gente já tem que se preparar, porque já foi relatado por cientistas, por pesquisadores, que a gente vai ter picos extremos, ou seja, do frio ou seja do calor. E é um impacto ruim para a sociedade, é ruim para o meio ambiente, ruim para a agricultura, para a saúde pública, que pode despertar vírus, bactérias novas, né, que pode trazer problemas aí no dia a dia. Então, esse desequilíbrio traz consequências. E para nós, eu falo que nós já estamos vivendo isso. Pelo jeito, por essas mudanças, hoje mesmo acordamos com um frio muito estranho, né? Acho que não é tão característica dessa época do ano. Outono, né? Não era pra estar dessa forma. Esse frio, né? E pelo jeito que eu vi ali, a questão do El Niño, agora está vindo uma frente fria do Rio Grande do Sul para o estado de São Paulo. Parece que o final de semana será de muito frio, né? Então, assim, parece que tudo não está mais conectando do jeito que era mais, né? Não, e essa mudança vai afetar muito, Henrique. Por exemplo, né, aqui, enquanto secretário de Agricultura e Meio Ambiente, como pensar num equilíbrio ambiental para a agricultura? E assim vice-versa. Hoje, eu não sou a favor, mas sabemos que nós consumimos muitos transgênicos. Sim.
é uma questão macro, tá? Para poder se adaptar a solo, a clima, a tipos de irrigação, mas acaba trazendo consequência para nós também, porque não deixa de ser uma lavoura modificada Modificado geneticamente. geneticamente. Então a gente tem modificação de algo que nós vamos acabar consumindo, né? Vamos acabar ingerindo. E dependendo da forma que isso acontece, a gente pode ter um problema de saúde pública no decorrer do tempo. Não é momentâneo, não é hoje, mas é questão de tempo. Questão de tempo. É reversível, Carlinhos? Tudo isso que a gente está passando por... Ainda é reversível? Olha, Só rapidinho, por exemplo, quando tinha o Eco 92, 1992 aqui no Brasil, falavam, ó, vamos lá, gente, vai dar tempo, precisamos mudar os nossos hábitos, tal. As grandes potências, hoje a China e os Estados Unidos, tipo, nem pensando em meio ambiente, pensando em dinheiro, mas é possível ainda? Dá tempo? olha, Henrique, eu acho que dá para começar. Falar como vai ser futuramente vai depender da complexidade de como os atores vão se envolver. Que nem um outro exemplo que confronta, que vai junto. A ONU criou uma agenda de 2020 a 30 que é através das ODS. Sim. São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Lá ele cria 17 ações que todos os municípios, estados e países devem se adequar. Então, assim, encontraram um mecanismo o qual você pode implantar hoje para ter um equilíbrio no futuro. Só que a gente vê que isso aí vai a passos lentos. Então, assim, como encontrar esse equilíbrio? Como a gente consegue fazer com que isso se torne harmoniosamente fatores conjuntos? Se eu construir um prédio não pensando hoje na ventilação natural, na iluminação natural, na captação da água, de repente colocar um jardim vertical verde que eu consiga trabalhar lá a questão captação da própria água, ter um ambiente mais equilibrado, um ambiente mais úmido, né? Que a gente consiga ter uma saúde melhor, a nossa evolução não caminha dessa forma. Então a gente acaba parando no tempo, né? Então a engenharia, o meio ambiente, a mobilidade urbana, tudo isso aí tem que estar junto, senão a gente vamos encontrar mais problema, né, no futuro. Temos que estar em consonância, né? Temos que Sempre. estar em consonância. Tá. Não tem como fugir. E hoje em dia, assim, a conta está muito maior do que o nosso próprio benefício, né? Por quê? Deixamos de cumprir coisas lá atrás. E hoje nós estamos sentindo isso. Se a gente não cumprir novamente essa meta que foi estabelecida, né, nos países vinculados, naqueles países que acreditam no desenvolvimento sustentável, né, nós vamos ficar para trás e o desequilíbrio vai ser muito maior. Que triste, né? É triste, mas... Infelizmente. Chegamos num ponto meio... como você falou, é possível diminuir os efeitos. É possível. É possível diminuir os efeitos. É possível. Encontrar aquele equilíbrio sustentável, né, que fique bom para todos os lados. Então, falando em economia, falando em meio ambiente, né, falando no processo que você desenvolve como um todo. Mas esse equilíbrio tem que existir. Então, corrigir aquilo que está errado e daqui para frente começar a planejar de maneira correta. Como você falou há pouco. A engenharia, o meio ambiente tem que andar em consonância para o desenvolvimento da cidade, para termos mais conforto e não esquecendo do meio ambiente como em si, né? Sim, e hoje, estamos inseridos de qualquer forma. De qualquer forma, desde a compra de um papel, que pode ser um reciclável, que infelizmente ainda acaba se tornando mais caro do que um papel comum. Então esse também é um paradigma que precisa ser quebrado, né? A gente precisa ter um mecanismo, vamos dizer assim, mais efetivo para que a gente obrigatoriamente parta para esse caminho da sustentabilidade. Senão a gente continua no mesmo, né? No comodismo, no mais fácil, no mais barato. Tudo isso impacta. E o meio ambiente vai trazer isso no decorrer do tempo. Vai entregar conta para a gente. Vai entregar conta. A gente já percebe isso hoje. Então, ela só vai aumentando se nenhuma ação for feita no presente momento e pensando nas outras obras, né? Nas próximas fases que virão daqui para o futuro. Não queria terminar nesse clima, mas é necessário, às vezes, a gente falar mais sério, deixar uma coisa assim impactante, né? Para que a gente tome consciência, fala, não, precisamos mudar a partir de agora para as nossas futuras gerações não sentirem tanto esse impacto. Mas agradeço, viu, Carlinhos, você ter aceito o nosso convite e muito importante nesse momento falar sobre meio ambiente, sustentabilidade, desenvolvimento urbano,
E isso traz com que a engenharia seja uma aliada do meio ambiente, não uma inimiga. Inimiga, com toda certeza. Aqui, Henrique, a gente pode também, né, assim, para relatar várias ações que foram desenvolvidas, né, no município. Uma delas, que ainda está tramitando, não foi para frente, porque envolve muitos outros fatores, é o IPTU verde. Algumas cidades, né, da região já têm, e é um mecanismo de política pública que acaba incentivando a sociedade civil. Então, por exemplo, o que nós construímos aqui na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente foi para o jurídico, foi aprovado, mas aí também passa por uma questão financeira, porque Certo. é a questão do equilíbrio do orçamento do município. Por um lado, nós trazemos o equilíbrio ambiental. Por outro, você diminui um pouco a arrecadação Sim, da a cidade. arrecadação. Mas eu entendo que é necessário e eu bato na tecla que nós precisamos ter essa política pública implementada. A grosso modo, né, o que nós colocamos no papel, por exemplo, seria a própria arborização em frente a cada residência. Ter aquele mecanismo que você consegue comprovar a instalação da energia fotovoltaica, ou melhor, energia solar. Né? Então você tem lá todo o seu projeto instalado, você tem aquela devolutiva de quilowatts para a companhia que fica na rede, só que você tem documento comprobatório. Sim. Então você tem uma arborização urbana, você aproveita mais energia solar. O outro seria a questão da cisterna, que nós havíamos comentado. Sim, claro. Hoje, o Código de Obras do município também estabelece que toda a construção tem que ter o mínimo de porcentagem para ter permeabilidade de água. Ou seja, eu tenho que ter no meu quintal lá de 300 metros quadrados, uma pequena área que eu tenha uma vegetação, uma cobertura, né, vamos falar assim, vegetal, aonde a água da chuva vai ser escoada. Não só cimento e piso, né? Nada Só disso. isso. Que tenha um local onde essa água vai infiltrar no solo, vai para o solo e lençol freático também. Então é mais um critério, né? Fator que nós havíamos colocado nessa lei e trazendo um estímulo, um incentivo para a própria sociedade civil. Né? E por último seria o reuso da água. Então, um exemplo aí seria máquina de lavar roupa, né? Um tanquinho. Muitas pessoas já fazem isso Sim, para lavar sim. o próprio quintal. Mas não é um hábito, não é uma cultura. Isso aí tem que começar a criar. E a política pública, nesse sentido, ela força a pessoa a ter benefícios. Né? Claro. Desde que ela comprove que de fato está fazendo essas isso. ações. Interessante, IPTU verde. Gostei. E tem outras também que a gente trouxe à frente, né? Vou dar um exemplo agora que confronta quando falamos de arborização urbana. No início, a gente relatou aí que muitas pessoas do passado plantaram na boa intenção árvores, porém erradas naquele determinado local. E aqui nós estamos também com duas leis que está tramitando. Acredito que, né, o Conselho da Engenharia já deve ter cidades já muito mais à frente, que é a erradicação da leucena, que é uma praga invasora no país, e também a própria murta. A murta, falando resumidamente, é uma espécie de árvore que ela transmite o greening, que é a doença da laranja. Da laranja. Então essa Como árvore que essa árvore é fácil de encontrar? é fácil. Nas nossas ruas, em várias cidades ainda acaba encontrando. Algumas pessoas popularmente chamam de dama da noite. Ah, sim. Dá vamos falar, uma sementinha vermelha, uma flor branca, muito cheirosa, agradável. Cheirosa, à noite cheira bem. Mas ela, quando pega, né, a doença do greening, ela é uma que transfere para os citros. Então acaba interferindo na agricultura também. Então é um desequilíbrio que acabou acontecendo. E hoje, né, até por lei estadual aqui de São Paulo, se não me falha a memória do ano de 2017, é um caminho que nós criamos a nossa legislação para começar a fazer a sua erradicação. E a outra é a leucena. Todo mundo encontra nas cidades, nas rodovias, é uma árvore que tem uma vagem comprida. Ah, sim. É quase uma praga aquela árvore. É uma praga. Hoje a gente fala que é uma praga, né? Uma árvore invasora. Ela foi introduzida no país já há algumas décadas, no intuito de alimentar o gado. Só que ao mesmo tempo perdeu o controle. Aquela vagem? A folhagem dela. A folhagem. A folhagem dela. Então eles usavam, né, na silagem, né, na trituração para fazer alimento para o gado. Nossa. Só que ela se adaptou tanto ao clima, ao nosso ambiente, que perdeu o controle. E infelizmente isso está sendo um problema sério no Brasil como um todo. Que, no entanto, já o estado de São Paulo tem legislação própria, alguns municípios paulistas já têm legislação própria, nós já construímos a nossa e está em trâmite no jurídico para avaliação e autorização. Depois vai para a Câmara Municipal, né, para apreciação e avaliação do Legislativo, dos vereadores.
A área SPCJ regional nossa aqui da Bacia também já tem resoluções falando para a erradicação da leucena e assim por diante, né? Então, é importante relatar porque são casos e casos e a gente precisa entender, né, qual é a complexidade de tudo isso. Interessante. Não sabia dessa, não. Nossa, quão complexo é a área, né, de meio ambiente, né? É muito. Eu falo que ela está inserida em todos os lugares que nós estamos. Desde a produção dessa caneta que usou derivado de petróleo, a utilização, né, da madeira para mesa, os componentes eletroeletrônicos e assim por diante. O nosso copinho d'água, a nossa sílica da cerâmica, e ela é muito extensa. E depois temos que pensar onde vamos descartar esse copinho plástico também, né? Tem que pensar. Carlinhos, obrigado, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Uma agradeço satisfação. de coração. Foi muito bom conversar com você. Eu acho que meio ambiente está em voga. E tomara que tenha outro, porque tem assunto para muito tempo, né? Não, pode contar comigo. Estou à disposição aqui para contribuir. Eu falo que para Subtrair tem muitos outros. Eu não sou desse. Estou aqui para somar ou multiplicar. Fico à disposição enquanto secretário, enquanto munícipe de Cosmópolis. Todo mundo tem meu contato, me acha na secretaria. Ali é Max Zergert. Max Zergert, 1052, né? Deixo como centro, referência ao lado da Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis. E estamos aí para somar. Obrigado. Eu que agradeço. Henrique. Valeu, Carlinhos. Satisfação. Satisfação toda minha. Vamos terminando mais um episódio aqui do Conecta Engenharia. E lembre-se, entre nas redes sociais que você vai ter todas as informações, os recortes, todos os momentos mais especiais desses episódios, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do Sistema Confea-CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no Sistema Confea-CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos Profissionais do CREA.